O que são soft skills? Por que elas são tão importantes para você como profissional? E quais são as soft skills mais importantes que você deve desenvolver e aplicar na sua rotina como profissional? Esse daqui são os pontos que a gente vai abordar hoje no vídeo do Netflix. E a ideia é que você saia desse vídeo e entenda exatamente o que são soft skills e a importância disso para a sua carreira como profissional. E antes da gente seguir, cara, deixa o like aqui embaixo, né? Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa o sininho e aí no final do vídeo deixa um comentário aqui embaixo sobre o que você achou de tudo que eu falei ao longo desse vídeo aqui com você, tá bom? E às vezes eu vou ficar olhando aqui para baixo porque eu tô com o meu notebook aqui com a colinha para eu garantir que não vou esquecer de nada, tá? Então vamos lá, cara, o que são soft skills? Soft skills, elas são habilidades comportamentais, tá? Para ficar mais fácil explicar o que quer dizer habilidade comportamental, eu vou te fazer um paralelo com o oposto, que são habilidades técnicas ou hard skills, né? O conhecimento técnico, ele é um conhecimento que você consegue aprender com uma certa facilidade e ele é muito facilmente materializável, né? Então, por exemplo, quanto que você conhece de gestão de projetos? Eu fui gestor de projetos por 3 anos na multinacional que eu trabalho até hoje. E eu consigo saber com algumas perguntas se você tem um conhecimento avançado, básico, intermediário de gestão de projetos. Então, a hard skills ela é muito facilmente mensurável, é um conhecimento técnico. As soft skills, em contrapartida, elas são mais difíceis de ser mensurado, né? Então, como é que sabe se aquela pessoa se comunica bem ou mal? Né? Se ela tem nível 10 ou 8 de comunicação, acaba sendo um pouco mais difícil. E por ser difícil mensurar, também acaba que é difícil desenvolver. E por ser difícil de desenvolver uma soft skill, por exemplo, você, como profissional que conseguiu desenvolver ela e aplicar na sua rotina, você tem um grande diferencial competitivo. Por isso que as soft skills elas são tão valorizadas hoje no ambiente corporativo. As empresas hoje, na empresa que você trabalha, se for uma empresa de grande porte, cara, tem no mínimo ali 500 funcionários. Se for de médio porte, no mínimo 100 funcionários. Se for multinacional, pode ser 5 mil, 10 mil, 50 mil funcionários, né? E pela complexidade das empresas, né? Eu trabalhei muitos anos em supply chain, 5 anos, depois 3 anos em gestão de produto e marketing, ou seja, as áreas estão cada vez mais complexas. E a pessoa que não consegue interagir com outros profissionais, ele acaba que ele não vai conseguir ter um bom desempenho dentro da empresa que ele trabalha. Por isso que as soft skills elas são tão críticas. Porque você vai conseguir, tendo ou não tendo essas habilidades, ter um bom resultado como profissional. E se você não tiver, você não vai conseguir ter resultados tão bons na sua carreira. Por isso que soft skills, cara, hoje é notório, todo mundo sabe, é crítico se você quer crescer na sua carreira, tá bom? E por que elas são tão críticas, né? Porque se for pegar no seu dia a dia, na sua função como profissional, cara, as soft skills elas entram em quase tudo que você faz no seu dia a dia, quase tudo. Vou falar alguns casos, ver se faz sentido ou não. Reuniões, por exemplo. Cara, você está numa reunião, você tem que saber apresentar numa reunião, você tem que saber questionar em uma reunião, você tem que saber se comunicar em uma reunião, saber trabalhar em equipe. Dependendo da posição que você tem que saber liderar as discussões. Só aqui eu já te falei 5 soft skills que você precisa para desempenhar bem a tua função numa reunião. Dá um exemplo aqui outro. Você tem que tocar um projeto, por exemplo. Cara, um projeto, por mais que seja um conhecimento técnico, você tem que conduzir esse projeto. Como é que você dá visibilidade do seu projeto para a liderança da sua empresa? Como é que você comunica os benefícios do projeto? Como é que você engaja os participantes do projeto? Como é que você consegue ser eficiente na condução do projeto? Como é que você encontra oportunidades nesse projeto? Falando rapidamente, já falei 4 soft skills aqui que você precisa. Outros exemplos, nas atividades do seu dia a dia. Como é que você gerencia as suas funções para ser mais eficiente? Ou como é que você mapeia aquelas funções que são mais necessárias e aquelas que são mais triviais, que não são tão necessárias assim? Como é que você prioriza elas? Aqui são 2 soft skills. Como é que você é mais criativo na tua função? Criatividade, outra soft skill também. Como é que você conduz conversas com seus pares, interage com eles? Criação de networking, dá visibilidade da sua função. Cara, isso daqui você não sente no teu dia a dia? Você tem que fazer networking com algum outro líder de outra área? Você tem que mostrar um projeto para eles? Tem que gerenciar a tua rotina? Isso daqui é tudo soft skills.
Por isso que eu falo, e muitas vezes a pessoa entende que eu sou contra o conhecimento técnico. Não é verdade. O conhecimento técnico tem a sua importância. Você saber de Excel, muito bom, cara. Você saber de Power BI, muito legal. Você saber de gestão de projetos, animal. Só que se com isso você não tem as soft skills para amplificar esses teus resultados, é isso que eu digo, não serve de nada. Se você tem um monte de conhecimento técnico, mas você não tem a soft skill para te dar tração na empresa, velho, não vai servir de nada. Então você precisa das soft skills, elas são essenciais e cada vez mais as empresas estão cobrando soft skills dos seus funcionários, beleza? Então, quando a gente fala de diferenciação competitiva de um profissional, né, cara, como é que funciona a empresa? A empresa vai promover aquele profissional que se destaca, ponto. No acelerador de carreiras, que é o meu método, que tem os 6 pilares para você conseguir acelerar suas promoções, o foco dele é só esse, fazer você ter resultado e se destacar na sua empresa. O profissional que pensa que por ter conhecimento técnico ele vai se diferenciar, não vai. Hoje o conhecimento técnico é commodity. Eu fiz engenharia e assim como eu fiz engenharia, tem outros X mil engenheiros por ano que se formam. Você fez administração, fez economia, fez biologia, fez ciências contábeis, não interessa. Assim como você, tem outras enxurradas de profissionais com esse mesmo capacidade técnica. Excel, Power BI, ótimo, mas também muita gente já tem. Então isso acaba virando commodity. Como é que você se diferencia? Com soft skills. Então, quem tem essas habilidades comportamentais consegue se diferenciar. E não só sou eu que estou falando isso, beleza? Eu, cara, tenho uma carreira de quase 10 anos no mercado de trabalho, em multinacionais. Eu vivi isso no meu dia a dia e eu notei na minha carreira a diferença disso, mas não é o Matheus que está falando. Quem fala é Bill Gates, quem fala é Warren Buffett, quem falava era Steve Jobs. Cara, são pessoas de referência no mundo do negócio. Então, é importante, tá bom? É importante. E você pode reparar, os grandes líderes na sua empresa não é aquele cara que tem conhecimento técnico, é aquele cara que tem habilidades comportamentais. Você pode perceber isso no seu dia a dia, tá? E um exemplo muito crasso que eu tenho nesse sentido é de um aluno meu, do André, por exemplo. O André, ele virou meu aluno e dentro do meu método, um dos pilares são soft skills, tá? E lá eu explico como que você desenvolve cada uma delas. Ele entrou no método, ele aplicou essas aulas que eu dou sobre soft skills. Cara, acho que em questão de 3 semanas, o chefe dele já veio dar feedback falando o seguinte: pô, André, cara, você está demonstrando isso no seu dia a dia como profissional, isso é esperado de um analista sênior coordenador. Cara, você é júnior e está mostrando isso. Pô, você está tendo muito mais resultado do que eu esperava. Esse é o depoimento do André e de uma cacetada de outros alunos meus. Por quê? Porque quando você desenvolve, você nota resultado em um curto espaço de tempo, beleza? E qual que é a grande dificuldade que eu vejo hoje quando a gente fala de soft skills? A galera fala de soft skills, fala que é importante, fala que é legal, fala que é cobrado, só que não é o cerne da questão, não é você saber que é importante. Isso você e a torcida do Brasil já sabe. A questão é como que você desenvolve elas. Como que você desenvolve elas e aplica elas na sua rotina como profissional dentro do mercado de trabalho. Cara, isso eu nunca vi um material que fale isso, nessa profundidade. Já procurei material em inglês, em português, em universidades de Harvard, MIT. Cara, não tem. Então, a pessoa que consegue desenvolver essas habilidades, ela consegue ter mais resultado e acelera a carreira dela. E um dos grandes diferenciais do acelerador de carreiras, que é o meu método, é esse. Além de várias coisas que você aprende, eu tenho alguns módulos só focado em soft skills. E o meu método, ele é tão revolucionário, cara, e modéstia à parte, ele é tão bom, porque ninguém explica o que eu explico. Lá no meu método eu te explico, cara, nessa soft skill aqui, ó, como é que você vai desenvolver ela? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6. Aplica isso, ó, semanalmente no seu trabalho e depois de 15 dias você vai perceber uma diferença. Então eu vou conduzir você e conduzo o profissional, os meus alunos, passo a passo para desenvolver cada uma das principais soft skills.
E quais são essas 11 soft skills que são essenciais para você como profissional? Primeira, foco e eficiência, gerenciamento de rotina. Tá? Depois, pensamento crítico. Depois, criatividade. Criatividade é autoexplicativo, né? Então você criar soluções inovadoras, que geram muito valor, que alavancam os resultados. Depois, networking. Você conseguir se conectar com outras áreas, com outras pessoas, conseguir manter um relacionamento com elas, criar pontos de conexão. Depois disso, comunicação. Você conseguir ser claro na sua comunicação, linguagem corporal, conexão com outra parte, escuta ativa. Como é que você desenvolve tudo isso? Depois, apresentação de alto impacto. Pô, você está numa reunião com o teu chefe, você tem que apresentar um projeto. Você está numa reunião com várias pessoas, você tem que mostrar uma atividade que você desempenhou. Como é que você apresenta? Como é que você conduz o storytelling? Como é que você monta o material de apresentação? Como é que você faz os alinhamentos prévios? Como é que se planeja para reunir, para apresentação? Tudo isso são coisas que você tem que desenvolver como profissional. Depois, liderança. Oitava, trabalho em equipe. Nona, inteligência emocional. Décima, ética profissional. E 11ª, negociação. Essas 11 soft skills você precisa, a partir de hoje, ficar atento para você desenvolver como profissional no seu dia a dia. Como eu disse, o meu método, caso faça sentido para você, não sei se tem interesse em saber mais ou não, se tiver eu vou deixar um link aqui embaixo, tá? No meu método eu explico exatamente, além de várias coisas que eu explico, eu te ensino como desenvolver cada uma delas, beleza? O meu método ele é bem fatiadinho como é que se aplica isso na tua rotina como profissional, tá bom? E aí, cara, conforme você for desenvolvendo as soft skills, você vai sentir a diferença nos resultados dentro da sua empresa, beleza? E aí eu quero que você me diga agora, dessas 11 soft skills que eu falei, qual que você acha que você é melhor? Então você coloca aqui melhor, qual que é a tua melhor soft skill? E qual que você acha que mais precisa desenvolver? Deixa aqui nos comentários quais dessas duas soft skills é que você melhor tem e é que você mais precisa desenvolver, que eu quero saber, tá bom? Deixa um comentário aqui embaixo também sobre o que você achou desse vídeo aqui do Netflix. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para os seus amigos, beleza? Então, uma outra recomendação que eu queria te dar no final desse vídeo é que você veja um outro vídeo aqui no Netflix também, no meu canal do YouTube, que é um vídeo que eu falo sobre PDI. Eu vou deixar o card aqui em cima aparecendo e vou deixar aqui também na descrição esse outro vídeo de PDI. PDI é Plano de Desenvolvimento Individual e ele está totalmente conectado com essa questão de soft skills, beleza? Então, espero que você aproveite esse outro vídeo. Se também tem interesse em conhecer mais sobre a aceleradora de carreiras, vai ser um prazer ter você comigo aí como meu aluno. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.